Bom dia, Rosângela e Juliano, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para apresentar o projeto de vocês do ambiente integrado, que é a sala de estar, hall, né? Sala de estar, jantar, a cozinha e a churrasqueira. Então, aqui nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês o que eu projetei, qual foi a minha ideia, o que eu utilizei nesse projeto, e aí vou estar enviando para vocês e vocês vão assistir com calma, vão analisar. Caso seja esse mesmo projeto, vocês aprovando, me dando ok, eu finalizo a parte então do orçamento e encaminho para vocês todo o orçamento detalhado e separado por ambientes e por itens, tá? E daí, caso não for esse o projeto, vocês queiram fazer alguma alteração, eu fico aguardando as considerações de vocês pelo WhatsApp, aí eu providencio as alterações e daí sim eu finalizo o orçamento de vocês, tá bom? Vamos lá então. Começando então, essa é uma imagem ali no acesso principal, da porta de acesso principal da residência. Então aqui à direita é sugestivo as molduras em gesso, que é aquelas molduras Beaux-Riez que eles falam, que daí tu coloca a moldura em gesso e faz a pintura no mesmo tom da parede, tá? Então, olhando, esse é o hall de entrada, como a Rosângela me comentou. Aqui seria um painel ripado, daí a gente puxaria a parte do interruptor e do interfone para frente. Aqui nós temos uma base com os cantos arredondados, porque como é um lugar de circulação, para bater ali na quina é bem fácil, né? Então eu fiz seguindo o mesmo desenho aqui da parte do espelho em meia lua, então eu fiz os cantos arredondados e o espelho passa por dentro aqui, tá? Aqui é sugestivo então a parte de iluminação com fita de LED, e aí fica uma basezinha aqui de apoio logo no hall de entrada. Olhando o painel de vocês, coloquei aqui a questão das cortinas, tá? E aqui o painel eu fiz ele ripado, uma base com iluminação e 2 gavetões na base inferior. Aqui embaixo eu fiz um rodapé recuado para dar sustentação do móvel. Utilizei as corrediças ocultas com amortecedor e o puxador eu usei o facetado no tom preto, já que as aberturas da casa são nos tons pretos, eu utilizei então o puxador preto. Aqui na sala de jantar, então, olhando uma perspectiva da onde tem a parte do sofá, aqui eu utilizei sugestivo decorativo, uma mesa de canto com um puffzinho. E aqui o móvel que o Juliano havia me pedido para colocar uma cervejeira. Então eu fiz aqui um painel com sobreposição de placas com um desenho geométrico. Nesse painel existe a possibilidade de colocar iluminação aqui, ó, perfil de LED com fita de LED, tá? Fica muito bonito. E também existe a possibilidade da gente entrar com arandelas, que são aquelas iluminações que ficam na parede. Fica muito bonito também, então é sugestivo, tá? Mesmo assim ele fica um painel bonito sem iluminação. Utilizei para não deixar o móvel solto aqui e ele parece assim ser um amadeirado acinzentado, mas eu vou estar enviando para você separado depois a foto do MDF que eu escolhi, que ele é bem próximo ao tom da mesa de vocês, como a Rosângela havia me solicitado, tá? Então no projeto ele ficou meio claro, apagadinho, mas não, ele fica bem próximo ao tom da mesa de vocês. E também qualquer coisa depois a gente pode alterar os tons, tá? Aqui eu utilizei 2 portinhas de correr, tá? São 2 portinhas de correr com vidro reflecta bronze e o perfil preto metálico, tá? O móvel eu utilizei um tom que ele é um marrom acinzentado, ele puxa mais pro lado do marrom. E aqui então o nicho para a cervejeira. Embaixo o rodapé em MDF revestido em pedra. Na base da cozinha, então, eu vim com o painel, daí eu trabalhei com bastante ripado, porque eu vi que vocês gostam do painel ripado, né? Então, eu trabalhei com o painel ripado, subindo aqui na lateral, para dar sustentação aqui pros pendentes, tá? Então, a iluminação passa, a fiação passa toda por dentro do painel. São 3 pendentes sugestivos, né? E vocês podem escolher o modelo que vocês quiserem. Aqui eu trabalhei com o vidro âmbar, tá? Aí nós temos a bancada em pedra. Aqui eu trabalhei com um preto São Gabriel, porque a Rosângela comentou que não queria nada branco, né? Então eu trabalhei com um preto São Gabriel, mas também a questão de utilizar outras pedras a gente pode alterar sem problema nenhum. Embaixo um painel ripado para seguir, né, o layout do projeto.
Aqui, olhando a parte da pia, a gente não tem como fazer exatamente o projeto que tu me mandou, porque lá eles tinham a cuba aqui, né, e o fogão aqui, só que nós temos o ponto de água aqui e o ponto de gás aqui. O fogão eu até conseguiria colocar aqui passando o encanamento por baixo, porém a pia aqui eu não consigo. Então eu mantive os pontos originais para não ter muito trabalho na questão de encanamento, né, essas coisas. Então eu trabalhei nesse layout aqui. Aqui uma bancada reduzida por causa da profundidade aqui para ter um espaço bom de circulação. Aqui eu trabalhei com 3 portinhas de giro, sendo que existe a utilização de 100% do canto, né? Vocês conseguem usar até o canto aqui. E esse móvel aqui depois eu mostro para vocês. O aéreo aqui eu trabalhei com portas de giro e não com aquelas basculantes, porque como o pé direito de vocês é alto, no momento que tu abre a basculante e depois para te conseguir puxar ela, fica ruim, porque ela fica com a base lá em cima. Então eu trabalhei tudo com portinhas de giro, tá? Não trabalhei com basculantes porque não é muito funcional. Aqui eu trabalhei então com multiuso, coloquei aqui o refrigerador que a Rosângela me comentou, das portas, que talvez vocês iriam trocar, né? Aqui em cima 2 portinhas de giro, aqui também 2 portinhas de giro. Aqui o nicho com mascaramento para o forno de embutir e para o micro-ondas de embutir. Embaixo um gavetão. Aqui eu trabalhei com porta-condimentos, que é aquela gavetinha com com uma divisória no meio, que daí tu coloca o sal, o azeite, os temperos. Aí eu trouxe para cá as gavetas, que daí fica uma gaveta para talheres, para pano de prato, né? E aí eu trouxe para o ladinho aqui o cookie, porque se deixar encostado aqui, a tendência é queimar essa região, tá? Ao fundo eu trabalhei então também com revestimento em pedra, porque aquela parede ela é direto concreto, não tem revestimento nenhum, né? Foi sugestivo aqui, mas se quiserem colocar um revestimento diferente também podem colocar, mas é bastante usual a pedra, né? Porque é bem fácil de higienização e tudo mais. Aqui em cima, então, mais 3 portinhas de giro. Esse aéreo aqui, ó, como a altura aqui por causa do depurador é diferente, eu joguei ele para o fundo, então também tem aproveitamento de 100% do espaço. O registro fica dentro do armário. E na parte de cima eu fiz acabamento na parede, porque se jogar esses móveis até o teto ficam muito altos, né? Esteticamente também não fica tão bonito. Então eu trabalhei com o roda-teto recuado, com acabamento também ripado para dar sequência ao layout. E aqui na bancada, então, trabalhei com as 4 portinhas de giro e esse móvel aqui, ele vai até o fundo, tá? Então, tem aproveitamento total. Essa profundidade é um pouquinho menor das demais, justamente por causa da questão do espaço de circulação que nós temos ali, tá? Aqui, então, seria, no caso, a churrasqueira com 3 portinhas de giro, a torre com 3 gavetas, um gavetão maior e 2 gavetas menores, como a Rosângela havia me solicitado. E aqui nós temos os nichos, então, para fechamento da boca da churrasqueira e na parte inferior, tá? Então, aqui com o nicho partido ao meio e aqui com o nicho total, que daí vocês podem utilizar com um elemento decorativo. Olhando a funcionalidade, então, do espaço, aqui nós temos o hall de entrada, o painel de TV, o móvel da cervejeira com painel, a mesa que vocês têm ali hoje, né? Aqui, no caso, o painel de teto com lateral e iluminação e a cozinha de vocês, então. Aqui fica vazado por causa da ventilação, tá? A gente precisa de ventilação tanto para o refrigerador quanto para a parte dos fornos, tá? Então, a gente faz uma ventilação lateral aqui e ele consegue ventilar e aí isso é solicitado até pelo fabricante, tá? A cuba de vocês, o cookie com depurador, né? Então, ficou tudo setorizado. Bom, eu utilizei, então, corrediças ocultas com amortecedor, todas as dobradiças com amortecedor. Os puxadores é modelo estilo facetato, que é slim, bem fininho, bem bonitinho no preto, então, seguindo o layout da casa de vocês, o padrão do alumínio que existe, que é preto, né? E com acabamento, é bem delicado, bem bonito também. E o vidro reflecta bronze, tá? No móvel aqui onde tem a cervejeira. Bom, o amadeirado, então, é bem próximo, vou estar enviando para vocês as fotos dos 2 tons que eu escolhi,
tá? Caso vocês queiram alterar também, não tem problema nenhum, mas com uma combinação bem legal. E assim como a Rosângela havia me solicitado, ela pediu um marronzinho, né? Então eu trabalhei em cima disso, de um café com leite, ficou uma cor bem bonita. Espero que vocês gostem, mas caso tenha alguma alteração que eu não tenha feito do jeitinho que vocês querem, fiquem à vontade, eu estou aqui para realmente atender as necessidades de vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez pela oportunidade e espero que gostem do projeto. Até mais!